Uma mulher comentou que a terapia com MDR a libertou do trauma do abuso narcisista em apenas 6 meses. A questão é, se o trauma do abuso narcisista for eliminado, ele me perguntou por que eu continuaria assistindo ao vídeo sobre o assunto. É por isso que fiz este vídeo, para que você possa entender o que precisa saber. Para ajudá-lo a se recuperar desse abuso narcisista. Se você não sabe disso, pode ficar estagnado, nunca se recuperar e, o mais importante, pode ficar narcisista. Muitos de vocês já sabem que quando um entra em contato em um relacionamento com uma pessoa narcisista, você acaba desenvolvendo certos preconceitos, certas características. O que mais pode levar à síndrome da tristeza crônica, além do que pode causar ou do mesmo abuso que pode levar a você a causar? Este é um lugar onde você definitivamente não quer se envolver em um duelo de longo prazo. Isso não permite que você se desenvolva como pessoa. E você pode perder anos de vida sem nenhuma direção. Mas claro, essa é uma questão complexa. Cada um tem suas próprias particularidades, o que significa que a personalidade não varia de pessoa para pessoa. Então, aqui tentarei descrever esse processo da maneira mais simples. Neste vídeo, meu nome é Carolina Daudi e estou comprometida em treinar e restaurar minhas vozes narcisistas. Se você quiser marcar um horário comigo, poderá fazê-lo através da caixa de descrição que contém meu link de rede social, ok. Primeiro, para estabelecer um relacionamento com uma pessoa narcisista, deve haver um processo chamado maternidade dupla. Então, no relacionamento com uma pessoa narcisista, o cuidado sempre acontece. E é por isso que você precisa entender o processo e como ele funciona em sua mente, além de perceber o quão perigoso ele é. Bem, então o que acontece com essa maternidade dupla narcisista em si? Seu objetivo, seu objeto, sua presa, seu autocuidado. Não só precisa de ter idealização para idealizar sua presa, mas essa idealização é mútua. Ou ele não era um homem ou mulher perfeito em algum momento em seus primeiros dias. O propósito de uma pessoa narcisista é ser capaz de se integrar ao objeto, à presa e à pessoa que ela quer machucar. Nesse caso, o propósito do narcisista é se fundir com a pessoa. Para esse propósito, como se fosse sua mãe. Não é o objeto, porque você é o objeto. Agora você entenderá por quê. Mas não é o objeto de amor como a psicologia entende, certo? Quando se trata de seres humanos, tudo o que não é eu sou o sujeito, tudo o objeto, sim? Tudo está lá fora. Externamente somos objetos de amor, ou seja, pessoas com quem estabelecemos qualquer tipo de relacionamento amoroso, ou seja, parceiros, mães e filhos, pais e filhos e amizades. Bem, esses são objetos de amor. Nós lhe colocamos um fardo sexual. Então, os narcisistas não veem as pessoas como objetos de amor ou seres humanos, e é por isso que você sente esse tipo de relacionamento. Claro, não com narcisistas, como se não pudessem ver, como se você não existisse, sim? Claro que você não acha disso. Uma pessoa digna de respeito. Por quê? Porque para os narcisistas, eles são apenas uma ferramenta. As pessoas ao seu redor são usadas para se tornarem parceiras, especialmente a mãe que esse narcisista precisa criar em sua mente. Essa sinergia em si é para a funcionalidade. Uma pessoa narcisista está com a mãe quando criança, e quando ela se torna uma pessoa com você, ela se esforçará para se tornar uma pessoa narcisista na próxima etapa. Depois dessa coexistência e do primeiro estágio, eles tentam se fundir com você em uma existência. Ele buscará a personalização. E então todo o processo irá com ele inicialmente idealizando você e depois se fundindo com você. Ele precisa avaliar você porque isso o tornará personalizado.
Mas como ele fez isso? Primeiro, ele faz de você alvo de perseguição em sua mente, porque se você continuar a ser idealista, se continuar a ser a mãe daquela ideal, se ainda estiver naquele pedestal, você terá você. Ele escolheu você como sua mãe. Você nunca pode se personalizar através da voz, então não pode ser excluído. Portanto, ele precisa ser, em voz alta, alvo de perseguição para poder recusar e, eventualmente, abandonar você. O objetivo do descarte é tirar você do gramado. Então, precisa ser personalizado em última análise. É muito importante entender isso. Para entender esses altos e baixos, vamos, eu vou, eu te levo, o que aconteceu ao longo de todo o processo do relacionamento com eles, o que também explica essas mudanças. Essas mudanças nesse relacionamento, no início você acha que é o culpado ou o culpado dessa situação. Isso tem a ver com você, o que você disse, o que você fez. Então, o que você parou de fazer? Você primeiro procura problemas em você, mas na realidade isso não tem nada a ver com você. É apenas que você é tratado como um objeto. Ele é um homem instrumentalizado que serve aos narcisistas para que possa se distinguir de sua mãe e narcisistas, sejam homens ou mulheres ou narcisistas. Isso não importa. Ele não tinha permissão para se tornar uma pessoa autônoma desde criança. Sua mãe não o permitiu crescer, capaz de ser independente. Portanto, por meio de seu relacionamento conjugal, o que ele quer é individualização, alcançar esse crescimento e se tornar uma existência, um sujeito individual e uma pessoa livre. Isso em si não significa que estou defendendo os narcisistas e todos os abusos, mas legalizando os abusos que eles oferecem às vítimas. Não, claro que não. Não estou fazendo esse tipo de defesa. Estou apenas tentando. Não estou olhando para isso de uma perspectiva moral, mas estou tentando explicar os mecanismos do ciclo de abuso para que você possa entender por que tudo foi tão sagrado e maravilhoso no começo e por que durou meses ou anos. Eles ainda te deixam infeliz, então eles já tiveram isso antes e não foram mais. Aqui, as pessoas, pobres vítimas de narcisistas, se deparam repetidamente com esta pergunta: por que eu? Que? Por quê? Quero dizer, essa é uma pergunta constantemente feita: por que isso acontece comigo? Por que ele era sagrado para mim no começo, mas agora é tão assustador para mim? A resposta é que essas pessoas se comportam como se você fosse a mãe delas. Aqui, não importa se você é homem ou mulher, ou se tem um relacionamento heterossexual ou gay, porque você sempre tem que desempenhar o papel de mãe com eles. Você é escolhido como mãe e desempenha o papel. Eles fazem você desempenhar esse papel e eles criam o programa inteiro para se distinguir da mãe que nunca o abandonou e o tornou realidade. Mas isso não significa que uma pessoa narcisista que antes se personalizou através da voz, agora se tornará uma pessoa saudável com a próxima presa e a próxima vítima, certo? Por causa desse ciclo de abuso. Eles são compulsivos. É uma repetição compulsiva que sempre acontece com você, mas você nunca. É como um cachorro mordendo o rabo. Ou seja, este é um ciclo sem fim de 111, porque certamente não é um tratamento saudável. Então, se você é terapeuta ou treinador e está assistindo a este vídeo, o segredo é personalizar para ajudar seus clientes ou pacientes. Ou seja, faça com que o que ele vivenciou faça sentido. O pior é que algumas pessoas ainda estão vivas. Sobre a questão do que são suplementos narcisistas. Isso já é um problema superficial. Isso não faz sentido porque não é o suplemento de EH que mantém o relacionamento com os narcisistas, mas a possibilidade dessa fusão. O que há de errado com você? Vamos ver se você permite que essa habilidade se funda com você. Esse é o problema, não o suplemento que você deu a ele. Sim,
seja emocional, não material, não importa o que seja. Suplemento, o mais básico aqui é que o corpo da criança e do adulto tenta crescer e se personalizar e se separar da mãe. Tente ser humano. Ele tentou se desenvolver menosprezando-se para poder se personalizar. É por isso que está o problema. O problema em si não é sobre uma pessoa procurando um homem, por exemplo, uma mulher com características maternais. Caso contrário, a questão é o papel que você deixa essa pessoa desempenhar. Sim? Você se envolverá em duelos longos e ficará narcisista. Porque se você não aceitar isso, é isso que acontece em um relacionamento com esse tipo de pessoa. Se você assumir uma postura defensiva, dirá, não, a minha situação é diferente. Nunca parei de me avaliar, nunca fui a mãe dele, nunca desempenhei esse papel, nunca fui idealizado, nunca fui abandonado assim. O que exatamente aconteceu lá? Você tem defesas narcisistas, negando coisas que acha completamente ofensivas. Você simplesmente se recusa a se dar a oportunidade de explorar o que realmente está acontecendo nesse relacionamento. Você simplesmente fica ali e nega e nunca segue em frente, porque não é o caso. Isso é sempre visível a olho nu. Às vezes parece que não, ele nunca idealizou você, você nunca foi abandonado. Então parece que você nunca se comportou como a mãe dele. Mas acontece que, se você começar a se aprofundar, sim, quando as pessoas ousam explorá-lo, descobre-se que ele realmente está jogando o jogo involuntariamente. Claro, esse papel. Lembre-se de outra coisa, a essência principal do transtorno narcisista é um enorme não. Nenhuma reforma, nenhum dinheiro, nenhum diálogo, nenhuma ajuda social, nenhuma cooperação mútua. Não concordarei em negociar, não com eles. Não. Isso é justamente uma negação da realidade, porque eles não gostam da realidade. Eles não podem aceitá-la. Então eles escolhem outra realidade, criam-a e criam uma fantasia baseada na realidade que contém alguns elementos da realidade. Mas isso é na verdade uma fantasia, sim? Na minha fantasia só vem de mim, não há nada lá fora, realmente não tem elementos externos. É por isso que essas pessoas vivem em um ovo, em um sabor, porque têm ideias de autorreferência. Ou seja, elas mesmas criam essas ideias e tudo o que acontece fora do ovo. Não é por isso que eles são delírios, são ingênuos, são corpos adultos e não podem funcionar normalmente no mundo. É por isso que quando você se vê dizendo isso, você precisa começar a prestar atenção a esses tipos de não se preste atenção se você se tornou narcisista ou se essas são defesas narcisistas. Porque quando um narcisista se funde com você, eles fazem você desempenhar o papel do Super Madrid e você começa a gostar disso. E isto é apenas um prelúdio para a tempestade que se aproxima. Você gosta dessa capa e, sem que perceba, fica viciado nela. Torna-se um vício, ou pelo menos você começa a se tornar condicional. Passar. Todas essas emoções que invadem você, o invadem nesta peça com suas fontes emocionais, enchendo seu sistema hormonal, seu sistema nervoso com amor. Com essa paixão, parece que este é um filme romântico, mas o que acontece na realidade é que um bebê pede que você entre em sua realidade. Então ele pode decolar agora. Sacrifiquei meu filho desamparado e depois o mudei com minha voz. É assim que os narcisistas mudam o status quo com base na fuga. Então, claro que isso não funciona. Eles não funcionam assim, você não pode curá-los porque, além disso, são compulsivos. Esse é um esforço inconsciente deles, certo? De onde você é o bode expiatório. Então você se torna o portador de todos os males tribais desse bode expiatório.
Ao mesmo tempo, você será treinado ou treinado para desenvolver características narcisistas, ser capaz de entrar no mundo deles, entrar na visão deles, entrar na visão deles e ter a honra de permanecer nesse relacionamento. Você ficará narcisista, caso contrário, o relacionamento não sobreviverá. Isso não significa que você tenha a doença. Ela se desenvolve de maneiras diferentes. A doença em si é um processo complexo que ocorre de maneiras diferentes, mas você desenvolverá características narcisistas significativas, o que principalmente não permite que você desenvolva duelos, onde você permanecerá lá por anos, mesmo em um estado. Você começará a se sentir absolutamente decepcionado com o mundo e os relacionamentos interpessoais e acabará se comportando como um narcisista, levando à autodestruição. Todo o ciclo de fusão e idealização, e até mesmo vozes de desvalorização, é um processo muito doloroso, cujo objetivo é colonizar suas ideias e fazer lavagem cerebral. Mas há esperança, porque, felizmente você está ouvindo este vídeo. O que é esse processo de maternidade dupla em si? Esta não é apenas a mãe de uma pessoa narcisista que está sendo recrutada ou recrutada como mãe, mas a pessoa narcisista está desempenhando esse papel com você, certo? Esse processo é uma maternidade dupla, como um contrato implícito de que eu, como narcisista, me tornei sua mãe e você se tornei sua mãe. É por isso que encontrei você em um relacionamento simbiótico, onde você é idealizado como aquele bom seio, mas ele também lhe dá um bom seio. Ambos se complementam a esse narcisismo. Esse é o propósito da idealização, ser capaz de se fundir com o som, então avaliar você e ser capaz de abandoná-lo. Por que esse é um problema tão difícil de curar? Agora quero explicar uma série de razões. No começo, quando você termina com um narcisista, você se sente feliz ou feliz, mas não percebe que ainda está nessa espiral de dupla maternidade, seus pensamentos estão colonizados, e é por isso que você se comporta como um narcisista. Então, muitas vezes, quando você recebe tratamento, você é como um narcisista, e você passa pelo processo de tratamento como um narcisista. Se você não for, você é narcisista que colonizou seus pensamentos para tratamento. Em segundo lugar, quando você anda de um lado, você se sente sobrecarregado. Por outro lado, você pode se sentir feliz porque pode alcançá-lo. Você pode ter contato zero, pode se desconectar dessa pessoa, mas por outro lado, você também se encontra. Algumas pessoas também podem se sentir culpadas, o que pode causar grande ansiedade quando você as empurra para longe. Você faz isso de um lugar como uma mãe abandonando seu filho. É por isso que você precisa entender essas emoções estranhas que estão acontecendo com você. Por um lado, você se sente em êxtase, porque pode deixá-lo, mas por outro, você se sente culpado porque deixou a criança. Por outro lado, você também sente a ansiedade de ser abandonado porque deixando sua mãe como criança, você ainda se lembra de quando ele se sacrificou e se transformou em uma criança desamparada. Ele fez isso para mudar a situação atual. A criança desamparada acabou sendo você, menino. Menina desamparada. Você acabou sendo você. Quando ele começa a transformá-lo em alvo dessa perseguição e a fazer algumas perguntas muito estranhas, mesmo que tenha feito isso por um ano, eles perguntam se você será uma pessoa boa, se será feliz, se será assim. Se não houvesse som, você ficaria bem. O que faria sem som? Ou quando você estiver feliz, você ficará feliz porque o deixou. Agora você verá o que é bom. Agora você entenderá o quão importante eu sou para a vida dele. Essas são as coisas que as pessoas dizem a si mesmas, porque elas ainda estão envolvidas em um vórtice de abuso. Terceiro, não se esqueça de que o que nos une é uma fantasia compartilhada que promove essa dupla maternidade, uma fantasia compartilhada que foi explicada em detalhes em 2009 por um psicanalista chamado Sanders. Seu ponto de partida é que cada relacionamento exige 111 fantasias para funcionar, capazes de lidar com tristeza, decepção e seus sonhos para o casal. Freud também disse que o amor é uma doença mental temporária.
o que os neurocientistas dizem ser uma revolução nos neurotransmissores e, felizmente, durou cerca de 8 meses. Por que, graças a Deus? É mais ou menos cortado naquela data para que não vivamos como idiotas. Então, quando você termina com um sadista narcisista, seus pensamentos são colonizados. Você está sobrecarregado entre culpa e ansiedade, abandonado porque você também se deixa ansioso, abandonado porque você foi abandonado, ou como filho ou filha. Era uma sensação muito forte. Poderoso. Na pior das coisas, fantasias compartilhadas. E na pior das coisas, fantasias compartilhadas não desaparecem com o rompimento se você não as destruir por meio do processo oposto de construí-las. Se você não desconstruí-lo, é como continuar vivendo nessa fantasia. E ambos continuam a complementar o narcisismo um do outro, como se estivessem vivendo em realidade virtual. Isso não permite que você exista na realidade. Perca a vida de forma justa e viva inconsciente. Então vamos relembrar a colonização, a culpa e a ansiedade. Fantasia materna dupla. Esses são os enormes desafios para sair dessa espiral. Se você não aceitar que isso está acontecendo com você, será difícil sair dessa situação. Ele disse que muitas pessoas foram ao tratamento e choraram em desespero. Mas eu fiz meu trabalho, fiz minhas coisas. Por que não posso superar isso? Por que você não consegue superá-lo? É por causa desses 4 elementos. Coisas que ainda não acabaram e não foram exploradas ainda estão circulando em sua mente. Mais importante ainda, algumas pessoas ainda passam anos assistindo a vídeos sobre abuso narcisista, o que continua a se alimentar essa fantasia compartilhada e a manter contato com os abusadores. Este é um grande erro. Você não deveria fazer isso, precisa tirar isso e usar palavras para construir o que está criando em sua mente. Como surgiu? E construa-o com base na sua memória, situações ou situações, porque às vezes há muitas separações. As pessoas nem se lembram da história inteira. Quando criei este vídeo com essa pergunta em mente, por que essa pessoa, apesar do tratamento de MDR, ainda assistiu a um vídeo sobre abuso narcisista? Não estou dizendo que o MDR não funciona. Eu disse que todas as pessoas são diferentes. É difícil desconstruir essa fantasia sem dizer nada. Por que ele fez isso? Porque essa pessoa continua a nutrir suas fantasias, as fantasias que compartilham com narcisistas, porque não romperam com a maternidade dupla, ou porque a maneira como ele menosprezava meu trabalho também era anarquista. Porque ele triangulava a mim com o meu espaço, com o trabalho que outra pessoa fazia, e aconselha publicamente a não falar sobre isso, e era óbvio que ele não tinha mais resultados, pois continuava a ser exposto ao abuso narcisista. Eles ainda tentaram entender sua história porque ele não a desconstruiu por meio da terapia de MDR. A terapia MDR não pode intervir, ele não fala, o que é outra maneira de aliviar certas condições. É muito útil, mas não desvenda a história inteira. Ah, sim, se você ainda estiver assistindo a vídeos, mesmo depois de tantos anos, né? Se ainda estiver muito vigilante, se você ficou mais ciumento e mais controlador, tudo isso prova que sua mente ainda está contagiada por esse mal. Se você disser isso a si mesmo, quando estou com essa pessoa é a mais bonita e bonita. A pessoa mais sexy que já conheci. Essas são as opiniões dos narcisistas sobre si mesmos, e eles continuam lhe dizendo, fazendo você acreditar que são seus pensamentos. Mesmo que você tenha encerrado esse relacionamento alguns anos atrás, seus pensamentos ainda estavam contagiados e colonizados, e você não seria mais quem era antes. Portanto, é necessário desconstruir esta história.
para um renascimento diferente da pessoa, antes de conhecer esse narcisista, porque este é um renascimento personalizado, tornando-se uma existência diferente, mais inteligente, mais madura e mais experiente. Senhoras e senhores, muito obrigado por reservar um tempo. Manteremos contato no próximo vídeo. Adeus. Adeus.